hoje eu vou te mostrar os 5 principais erros que quem está começando a investir costuma cometer. Eu vou te mostrar quais são esses erros e como você faz para evitar eles. E lá no final eu vou te mostrar como é que a gente faz aqui no Clube do Valor para ajudar a investir mais de 5 bilhões de reais dos nossos clientes e principalmente ajudar a evitar cada um desses erros ao longo da trajetória deles. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar. Vamos lá, aqui a gente vai falar tanto com quem está começando a investir, como com aquela pessoa que não tem tanta expertise assim, até já tem um patrimônio formado, mas não tem tanto conhecimento de mercado. E eu te garanto que todos os erros que a gente vai falar aqui, a grande e maior parte dos investidores já cometeu. Eu, inclusive, já cometi boa parte deles. E isso acontece principalmente porque, como todos nós temos uma característica em comum, que é sermos seres humanos, todos nós também somos programados para funcionar buscando a nossa sobrevivência imediata, aquilo que nos dá prazer ou que nos protege no momento presente. É isso que a nossa mente, o nosso sentimento nos leva a fazer sempre. E esse comportamento padrão instintivo dos seres humanos é justamente o oposto do comportamento de um bom investidor que pensa muito mais no longo prazo. Recentemente, o Banco Itaú soltou um estudo comentando sobre as emoções no planejamento financeiro das pessoas. E fica muito claro que tudo que nós buscamos, que nós gostamos, são gratificações de curto prazo e alívios instantâneos. A gente gosta de acreditar que tá tudo bem e que tudo seguirá assim, mas a gente não gosta de reconhecer que a gente erra, que nós somos limitados em alguns momentos. A gente adora ganhar, mas a gente detesta tudo que contraria as nossas crenças, expectativas e desejos. E é justamente aqui que mora o primeiro erro dos investidores que estão começando ou que não têm tanto conhecimento. E é começar a investir tarde demais. Ora, porque pensa comigo, você tá começando a sua vida profissional, você tá com 20, 25, 30, 35 anos, que seja. Aí você começa a entender que é importante investir. Só que para investir, você tem que guardar uma parte daquilo que você ganha. 500 reais, 1.000 reais, 2.000 reais, 5.000, 10.000 reais, cada realidade vai ser uma. Agora, o fato é que esse mês, se eu investir 5.000 reais, isso quer dizer que necessariamente eu deixei de ter consumo de 5.000 reais. Isso quer dizer que eu deixei de pagar um aluguel de um apartamento melhor. Isso quer dizer que eu deixei de pagar uma parcela para um carro melhor que eu quisesse. Que eu deixei de comprar roupas que eu poderia estar comprando para me vestir melhor. Seja lá qualquer coisa que você quer fazer com aquele dinheiro. Viajar mais, comprar presentes para sua família. E ao passo que o tempo vai passando, você tem essa privação por um mês, depois pelo segundo mês, depois pelo 10º mês, depois pelo 20º mês. É natural que o teu cérebro, ele evite esse comportamento, esse esforço de ter que guardar um dinheiro para investir. E é justamente aqui que muita gente começa tarde demais a pensar no seu futuro financeiro. Só que, infelizmente ou felizmente, o tempo é o principal fator nos juros compostos e nos investimentos. É justamente ele que, ao se acumular, ao compor ao longo do tempo, vai trazer um retorno exponencial para o teu patrimônio. Essa figura mostra a diferença de fazer pequenos aportes mais constantes ao longo do tempo, que te levam a um resultado muito alto lá no final do gráfico, ou fazer grandes aportes, mas mais espaçados, jogados mais para o final do período. Você não tem tempo suficiente para ver o efeito exponencial no teu patrimônio. Como dizia o Albert Einstein, os juros compostos são a força mais poderosa do universo. Para você entender o que é que isso significa aqui de fato em resultados financeiros, eu vou trazer um estudo aqui do pessoal do site Dividendos Futuro, que fez esse exemplo pra gente. Ó. Imagina uma pessoa que investe 2.000 reais por mês durante 30 anos a uma taxa média de 10% ao ano. Ao final desse período, o patrimônio acumulado pode chegar a mais de 4 milhões de reais. Agora, vamos comparar uma pessoa que disse, não, eu não vou começar a investir agora não, eu tenho outras prioridades, quero viajar, quero aproveitar um pouco mais a minha vida, vou começar a investir daqui a 5 anos. Olha o resultado disso aqui. Quem adiou 5 anos o início dos seus investimentos, fazendo o mesmo plano, investindo os mesmos 2.000 reais, a mesma taxa, só que por 25 anos. O resultado final foi de 2,5 milhões. A gente está falando de praticamente a metade do valor quando comparado com o primeiro caso. Ou seja, isso quer dizer que começar 5 anos antes, nesse momento, pode significar uma renda passiva 2 vezes maior lá na frente. Se você queria ter um salário de 10.000 reais, isso pode significar ganhar 20.000 reais lá na frente. E a gente pode dar diversos exemplos disso aqui, como esse infográfico que compara 3 pessoas em cenários similares. O primeiro que investiu durante 40 anos, um bom tempo ali até se aposentar, mesmo com aportes de 1.000 reais, ele transformou o patrimônio em mais de 10 milhões. Ou um outro que aportou o dobro, 2.000 reais, só que por um período mais curto, começou a investir depois, somente aos 35 anos de idade, buscando se aposentar aos 65. O patrimônio final desse segundo investidor foi de cerca de 6 milhões de reais, 40% a menos do que o primeiro caso. E por último, um investidor que foi um poupador precoce, ele começou lá nos 18 anos a investir e buscou se aposentar nos 65. Mesmo com o aporte mensal sendo o menor de todos, de 500 reais, ele acumulou um patrimônio de mais de 11 milhões e foi, de longe, o mais eficiente entre eles. Então, se você está assistindo esse vídeo e está procrastinando
esperando o início dos seus investimentos ou já viu alguém passando por isso, cara, envia esse vídeo para a pessoa, volta esse vídeo e vê umas 3 vezes para você entender o que é que você pode estar deixando de oportunidade na mesa. E é justamente aqui que a gente entra no segundo erro. Você pode até começar a investir cedo, mas isso não vai adiantar de nada se você ficar tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro do mercado financeiro para dar a grande tacada dos seus investimentos. Na verdade, esse comportamento de tentar se antecipar ao mercado vai te fazer cair no chamado behavior gap no mercado financeiro, que nada mais é do que sofrer uma influência muito negativa dos teus sentimentos, do teu comportamento nos teus resultados. Eu vou te dar um exemplo real. Em 2025, a gente viu o S&P 500, que é o principal índice das ações americanas, cair mais de 10% entre março e abril lá nos Estados Unidos por causa das tensões tarifárias do Trump. Aí o investidor médio, tomado pelo pânico naquele momento, vendeu tudo no fundo achando que só ia piorar, as tarifas estavam só começando, é melhor sair agora do que esperar. Só que o que aconteceu logo em seguida? Mesmo com aquela queda das tarifas, quem continuou investido viu uma valorização de praticamente 17%. Ou seja, o investidor mais emocionado, que tentou adivinhar o mercado, perdeu 11%. O cara mais paciente, que investiu com estratégia, ganhou 17%. A gente tá falando de uma diferença de 30% de valorização em poucos meses. E eu tô dando um exemplo que foi muito recente para você entender que isso vai acontecer absolutamente todos os anos. E você vai ter a tendência de querer vender na hora que tudo parece ruim e de querer comprar na hora que tudo parece bom demais. Porque, de novo, somos seres humanos e nós temos uma tendência muito forte a ceder aos nossos viés emocionais. Agora, a gente começa a conseguir vencer essas nossas tendências quando a gente olha para estudos de prazo mais longo, como esse que tá na tela para vocês, que mostra que basicamente em 2/3 do tempo o mercado está sempre nas suas máximas ou muito próximo às máximas. Ou seja, em 2/3 do tempo ele está subindo. Então a forma de resolver esse erro aqui é muito simples, mas não é fácil. Busque sempre focar no longo prazo, independente daquilo que está acontecendo no curto prazo, independente do que as manchetes, do que as pessoas estão dizendo para você. Até porque não fazer isso te levaria para o terceiro erro, que é tentar seguir os investimentos que estão na moda, que tá todo mundo falando sobre eles, aquela diquinha de um grande investidor que apareceu no YouTube e disse: compre essa ação, porque eu estou comprando bastante dela. Investir assim te transformaria num famoso caçador de diquinhas. E eu sei que é tentador, você olha manchetes como essas, como moedas, criptomoedas ali, que foram criadas e valorizaram mais de 370% em 24 horas. Aí você começa a fazer conta. Poxa, se eu tenho 100 mil reais hoje e eu tivesse investido ontem nessa ação, tivesse acertado o momento, eu hoje teria quase 500 mil reais. Poxa, mas eu preciso procurar a próxima oportunidade. E é justamente aí que mora o perigo. Até porque, se você for pegar todas as manchetes que aparecem, te induzindo a saber o que fazer daqui pra frente, a sua carteira de investimentos ia ser uma loucura. Você ia comprar pra caramba várias coisas todos os dias e vender todos os dias outras coisas. Banco do Brasil pode quebrar por causa da crise dos Correios. Projeção do governo aponta que vai acabar o dinheiro. Cresce o temor de uma bolha de inteligência artificial. São dezenas e dezenas de exemplos como esses todas as semanas. E se você ficar suscetível a uma delas, você naturalmente vai abrir espaço para ficar suscetível a todas as outras. E aí, nesse momento, você vai deixar de ter duas coisas na sua vida. A primeira delas é paz, porque você vai estar sempre preocupado com isso aqui. A segunda é de ter resultado. Quem investe sempre com foco em diquinhas, em tentativas de prever o futuro, invariavelmente acaba errando e perdendo dinheiro. Isso não só sou eu que digo, o próprio mercado financeiro assume. E pelas últimas projeções, eles erraram 95% das últimas previsões sobre a economia desde 2021. Então, se praticamente tudo é errado, não adianta você querer chegar lá e você ser o certo e acertar a hora certa de investir no ativo. Como eu te mostrei no estudo agora há pouco, o mercado até pode ter momentos de queda e é natural que ele tenha, como essa parte vermelha do gráfico em que 31% do tempo ele está caindo. Mas em 69% do tempo restante ele tende a estar subindo e muito próximo das máximas. Estudos como esse da Morningstar mostram que em momentos em que o mercado está subindo, é natural que ele suba muito mais do que ele cai quando está caindo. É isso que essas barras aqui mostram pra gente. Percebe que quando a gente se embasa em fundamentos de longo prazo, esse tipo de argumento convence a gente a tomar atitudes corretas, mesmo que o mercado esteja explodindo de coisas ruins ou muito boas. O fato é que se você não aprender a passar por essas zonas, esses momentos de desconforto emocionais, tanto no mercado financeiro quanto na tua vida, você nunca vai colher os resultados realmente da paciência do longo prazo. E aqui a gente entra no quinto erro, que é empilhar ativos de forma completamente aleatória na tua carteira. Aquela famosa carteira Frankenstein, sabe? O investidor começa a comprar coisas sem saber muito bem por quê. Semana passada ele comprou um CDB porque viu uma taxa muito boa, aí essa semana ele viu uma ação ali que ele gostou dos fundamentos, comprou também, mas aí semana que vem ele gostou de um fundo imobiliário, que ele ouviu falar pela primeira vez, aí comprou também e depois comprou um CRI. Quando vê, foi passando as semanas e ele olha para aquele portfólio gigante, ele não faz a mínima ideia
do que é que tá lá e por que tá lá. E eu preciso trazer um tom de realidade com vocês. Esse tipo de erro aqui é o que mais acontece nas carteiras que a gente encontra aqui do Clube do Valor. Carteiras cheias de COI, de CRIs indicadas pelo assessor de investimento, que o próprio investidor não sabe explicar por que aquele ativo tá ali. No fim das contas, não tem como gerenciar, não tem como saber o resultado, não tem como saber o que fazer para melhorar uma carteira como essa se você não tem clareza. Só que a notícia boa disso tudo é que todos esses erros são evitáveis com alguns passos claros que eu vou te ensinar, que você mesmo pode fazer na hora de investir. E eu só te digo isso porque a gente precisa pensar de forma muito profissional sobre isso. Afinal de contas, eu tô falando de mais de 4 mil famílias que confiam o portfólio, o dinheiro da vida delas aos nossos conhecimentos aqui no Clube do Valor. E é por isso que nós nos tornamos a segunda maior consultoria de investimentos do Brasil. Então vem comigo que eu vou te explicar o passo a passo para você evitar tudo isso aqui. O primeiro passo e mais importante é você definir a tua carteira de investimentos. Como é que você faz isso? Você vai olhar para o seu portfólio e você vai definir a porcentagem que você quer em renda fixa na tua carteira, como esse exemplo aqui, de 40% em renda fixa, e a quantidade em renda variável, nesse exemplo, 60%. Isso precisa estar enquadrado com o teu perfil de investidor. Quanto mais renda variável, mais arrojada, mais agressiva é essa carteira. Então é natural que nos momentos de crise, de dificuldade, uma carteira mais arrojada, ela balance muito mais, ela caia muito mais e você precisa estar preparado para isso. Só para te dar um exemplo, nessa carteira que eu estou te mostrando aqui, ela no pior momento histórico dela dos últimos 20 anos, ela chegou a cair quase 15% do patrimônio total do investidor. Então pensa comigo, se você tivesse R$1 milhão investidos, por exemplo, você aguentaria passar por uma crise que dura 6 meses, 1 ano, 2 anos e ver a sua carteira caindo 15%, enquanto o CDI nesse momento vai estar subindo 15, 20, 30% no mesmo período? Nesse momento você precisa ser extremamente honesto com você e a partir daqui definir quanto é que faz sentido de renda variável e renda fixa para ti. E aí, depois que você definiu quanto você quer em renda variável e renda fixa, você vai começar a definir dentro de cada uma dessas classes quanto você vai dividir para cada um dos tipos. Então, por exemplo, eu queria 60% em renda variável aqui, mas metade foi para ações do Brasil e metade foi para ações internacionais. Assim, eu tenho diversificação geográfica, eu tenho uma moeda muito mais forte dentro do meu portfólio, me protegendo da inflação. E a mesma coisa acontece para renda fixa. O ideal é eu sempre ter uma mistura de renda fixa pós-fixada, inflação e pré-fixada. Dessa maneira, você vai chegar num desenho completo da tua carteira de investimentos. E desse jeito, nunca mais você vai ter aquela carteira empilhada que você não sabe mais a que cada um dos ativos serve. Isso porque você acabou de ter um farol, um guia, um norte aqui para guiar as tuas próximas decisões de investimentos, com base nas porcentagens que você tem de alvo. Ah, Felipe, mas quem me garante que se eu fizer isso tudo aí, eu vou ter resultados demais, porque isso vai dar muito trabalho? Essa é uma ótima pergunta, mas existem dezenas, diversos estudos comprovando que investir assim dá resultado. Inclusive, esse estudo aqui da Brinson, Hood B. Bauer estima que 90% da variação do retorno de um portfólio, ou seja, de uma carteira de investimentos, é impulsionada pela alocação de ativos, pelo que a gente acabou de falar aqui. Esse é um dos estudos que a gente inclusive mostra para todos os nossos clientes aqui no clube, relembrando para eles que mais de 90% dos resultados é comprovado pela alocação de ativos correta. Definido isso, eu te garanto que boa parte dos erros que a gente acabou de falar nesse vídeo já estão resolvidos. Agora, esse é apenas o primeiro passo para evitar todos os erros. O segundo deles é garantir que a tua carteira vai estar sempre bem diversificada em todos os ativos. Não adianta de nada você chegar aqui e colocar 30% das tuas ações no Brasil, mas pegar esses 30% do teu patrimônio e comprar tudo de Banco do Brasil, ou tudo somente do Banco Itaú. Desse jeito você estaria jogando toda a teoria do mercado financeiro no lixo. E esse é mais um dos conceitos que a gente costuma também mostrar aqui para os nossos clientes, sempre comparando a diferença de um portfólio bem diversificado, tanto com o CDI quanto o Ibovespa, ao longo dos mais de 20 anos de histórico do nosso mercado. O que a gente percebe é que sempre, quando uma carteira bem diversificada é montada, o resultado final desse portfólio ao longo de algumas décadas é mais positivo do que portfólios concentrados em outros tipos de ativos, como é esse caso do que eu estou te mostrando. Um resultado de 1000%, que é praticamente o dobro quando comparado com o Ibovespa e muito maior do que o CDI também no período. Então, montar a sua estratégia de alocação e diversificar bem esse teu portfólio são os dois primeiros passos. Mas nada disso funciona se você não cumprir o terceiro, que é o que a gente chama de rebalanceamento sistemático da tua carteira. Esse que é um nome bonito para a única estratégia possível que vai te fazer comprar os investimentos quando eles estão em baixa e depois vender eles quando eles estão em alta. Essa é uma outra teoria do mercado financeiro que já tem vários estudos comprovando como portfólios bem rebalanceados sempre costumam apresentar um retorno mais expressivo do que portfólios sem rebalanceamento, e trazendo um retorno maior. E não é só isso. O maior retorno possível de um bom rebalanceamento na tua carteira é o emocional. Isso porque você sempre vai saber o que comprar e quando comprar. Basicamente,
Basicamente, a tua principal missão como investidor vai ser, depois de definida as porcentagens da tua carteira, você vai continuar acompanhando o mercado. E aí, se acontecer, por exemplo, da parcela de ações do Brasil na tua carteira cair de 30% para 20% em um dado momento, ora, a tua principal missão ao rebalancear esse portfólio é pegar os teus novos aportes e comprar ações do Brasil agora que elas estão em baixa. Tudo com o objetivo de voltar para a exata mesma porcentagem que você definiu. Esse é o processo de rebalanceamento e o ideal é que você faça ele a cada 3 meses, sempre mantendo a tua alocação de ativos, que é a coisa mais importante dentro da ordem. Cumprindo essas 3 etapas, eu te garanto que você não vai cair em nenhum dos erros que a gente comentou no início do vídeo até aqui. Ah, Felipe, mas eu não sei como dar os primeiros passos para chegar na minha primeira carteira de investimentos. Ou eu quero melhorar a carteira que eu já tenho para aumentar o meu retorno daqui para frente. Aí eu preciso te dizer que você está diante de uma oportunidade de ouro. Somente nesse mês de janeiro, início de 2026, a gente está fornecendo um novo plano de investimentos para 2026, para que você possa chegar até a dobrar o teu potencial de retorno, mesmo com eleições pela frente, mesmo com juros na máxima, mesmo com crise fiscal acontecendo. Se você quiser receber um novo plano como esse, tudo com base nos nossos princípios aqui do Clube do Valor, a única coisa que você precisa fazer é clicar num botão aqui embaixo e receber um documento personalizado e de forma totalmente gratuita. É só preencher um formulário muito rápido e receber o seu novo plano. Dito tudo isso, eu te mostrei os 5 principais erros que quem está começando, quem não tem tanta expertise no mercado cometem, os 3 passos para você evitar esses erros e, por fim, te deixei uma oportunidade de você receber um novo plano de investimentos para 2026. Agora, para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem similar a esse e eu, Felipe Almeida, te espero aqui no próximo vídeo.